Olá pessoal, essa é a nossa segunda videoaula da semana 5. Vamos falar aí da nossa quarta atividade do processo de software, que é a parte de evolução de software. Então, pelo nome aí, a gente já consegue entender o que que é e também nós já falamos em outras oportunidades. Então, aqui é o sumário, vou trazer algumas definições que não abrangem de forma total o que significa essa evolução de software. Vou comentar sobre os três tipos de evolução e manutenção de software. Vou comentar um pouco dessa relação entre desenvolvimento e evolução de software, se tem que ser feita em separado, se tem que ser feita em conjunto, e um pouquinho sobre o custo que se gasta com a evolução de software, tá bom? A gente acha que não, mas o maior custo que a gente tem é nessa parte, na evolução de software. Bom, primeira definição, o que é evolução de software? O software deve evoluir para atender às necessidades de mudança dos clientes. Vocês acham que essa definição está completa? Então parem o vídeo aí um pouquinho, pensem, tá bom? E agora eu vou responder para vocês a minha opinião. Não está completa. Por quê? Não somente a gente vai atender às necessidades de mudança dos clientes. O cliente pode encontrar um erro, né, no software e pedir, ó, foi isso que eu queria, ou você esqueceu de colocar isso. Mas acontecem outras coisas também. A gente tem evolução de software por questão de adaptação. Às vezes entrou em vigor uma nova lei, uma nova norma que te obriga a mudar o software, a evoluir o software. Às vezes, seus negócios, né? Aí já pensando no cliente. Mudar o mercado, mudar o nicho de atuação, então você vai ter que evoluir o software. Tem evolução de software relacionada a encontrar erros nos códigos, erros nas funcionalidades e assim por diante. Então, não é apenas considerar as mudanças dos clientes. A definição 2 era um pouco mais completa, até porque ela é bem geral, ela não especifica, né? Então, o software deve evoluir para atender aos requisitos que atualmente surgirão. Aí tá certo, né? Pode ser requisito de entrar em um novo mercado, de ter um novo foco de atuação, requisito que tem que colocar uma nova funcionalidade, ou requisito porque encontrou algum erro, tá bom? Então, eu colocaria como a definição de evolução de software essas duas definições em conjunto. E quais são os tipos de evolução e manutenção de software? Então, aqui são três: adaptativas, corretivas e evolutivas. Novamente, pausem o vídeo e tentem, pelo nome de cada uma delas, responder o que cada tipo de evolução significa. Beleza? Vou dar a resposta aqui para vocês. Adaptativas. Então, surgiu alguma coisa externa ao seu software e você vai ter que mudar. Alguma questão de hardware, alguma questão de plataforma, alguma questão de lei ou norma nova que surgiu. E aí seu software vai ter que evoluir, tá bom? Corretivas. Alguma coisa foi encontrada errado. Pode ser no código, encontrou um erro no código, esqueceu um ponto e vírgula, está dividindo por zero, ou um erro no projeto do software, então projetou o software de forma incorreta, fez algum diagrama ali que uma pessoa entendeu de um jeito, outra pessoa entendeu de outro. Então o projeto de software pode ter sido errado, você vai ter que corrigir, ou até mesmo um erro no requisito. O cliente falou de um jeito e você entendeu de outro. Então tem um erro no requisito e você vai ter que corrigir todo o projeto do software para depois implementar ele, tá bom? E tem as evolutivas. Evolutivas vem de adicionar novas funções ao software. Perfeito? Então são essas três aí que são os tipos de evolução, manutenção de software. Aqui são as definições adaptativas. São todas as alterações que buscam adequar o software a um novo ambiente ou realidade. Corretivas servem para corrigir quaisquer defeitos encontrados no software. E evolutivas são alterações que adicionam novas funcionalidades e melhorias. Próximo passo é onde estabeleço uma relação aqui, ó, entre desenvolvimento de software e evolução de software. Então aqui é uma parte bem menos teórica, mas sim de pensar mesmo, refletir sobre isso. Então, apesar de ter acontecido uma demarcação entre
desenvolvimento e evolução, essa está se tornando cada vez mais irrelevante, já que tem diminuído a quantidade de sistemas completamente novos. Então a gente viu que tem as 4 atividades do processo de software separadas, né? Primeiro eu especifico os requisitos, depois eu projeto e implemento, depois eu valido, faço os testes e depois tem a evolução. Então a gente tem isso meio que demarcado pela história, né? Mas isso está se tornando irrelevante. O que eu estou querendo dizer com isso? Agora não, agora o desenvolvimento e a evolução eles caminham juntos, tá bom? O que vocês acham disso? Vocês concordam? Caminha junto realmente? Essa definição aqui está falando pelo seguinte: qual que é o ponto de vista dessa definição? Como a quantidade de sistemas completamente novos tem diminuído, então o que você faz? Você pega um sistema pronto, né? Ele não vai te atender 100%, mas aí a partir dele pronto você já evolui. Então você vai desenvolvendo e evoluindo, adicionando novas funções e desenvolvendo, adicionando novas funções, evoluindo, tá bom? Qual que é o outro ponto de vista aí? Esse aí é para vocês pensarem. Pensando nos modelos de processo de software e também na opinião de vocês, é interessante separar desenvolvimento e evolução? Então, teve uma semana que vocês fizeram uma atividade, né? Onde vocês estudaram sobre os modelos de processo de software. Tinha o em cascata, né? Aquele mais tradicional, mais rígido. O incremental, que você fazia várias versões do software e cada versão poderia incrementar uma nova funcionalidade. E aí o cliente tinha o tempo todo conversa com você, para ver o que ele achava. Então, nesse segundo modelo, ele já tem o desenvolvimento e evolução lado a lado. E aquele orientado a reuso, onde você pega um componente, um sistema já pronto, né? Vê quais componentes daquele sistema você pode usar e aí faz o sistema novo, reaproveitando esse sistema antigo. Bom, então, a partir disso, o que vocês acham? Vocês acham melhor separar o desenvolvimento de software da evolução ou não separar, ou fazer eles andarem juntos? Bom, então pensem um pouquinho, reflitam aí sobre isso. E aqui já é um outro ponto de vista, que aí é juntar tudo. Falar assim, bom, as 4 atividades, elas não são separadas. Você tem um processo em espiral. Como assim espiral? É a ideia do caderno, aquele espiral do caderno. Então você tem várias repetições, vários ciclos. São ciclos que dizem respeito à vida útil do seu software, tá bom? Então, o desenvolvimento de software não é interrompido quando o sistema é entregue. Permanece por toda a vida útil do sistema. Para se manter útil, é necessário que ocorram mudanças. Então, o que está falando aqui? Quando você entrega o software, não acabou o desenvolvimento. Vai com certeza surgir mudança. Porque para você se manter competitivo no mercado, você vai ter que estar sempre atualizando o seu software, adicionar novas funcionalidades e que vem totalmente de acordo com a evolução de software. Para você adicionar novas funcionalidades, você tem que desenvolver novas funções, tá bom? Então aqui está falando que o desenvolvimento de software não interrompe quando a gente passa para a parte de evolução de software. Ele permanece por toda a vida útil do sistema. Pensando nessa constante evolução de software, aí é que a gente está pensando assim, está mudando a nossa ideia de ter as 4 atividades separadas e fez uma, acabou ela, não se faz mais. Aqui não, a gente está pensando em ciclo, em ter loop, né? Repetição. Então, pensando na constante evolução de software, podemos pensar na engenharia de software como um processo em espiral. Eu tenho essas 4 etapas aqui, ó, requisitos, né? Projeto, implementação e testes. A evolução de software é fazer isso aqui de novo. Evolução de software, fazer isso aqui de novo. Evolução de software, fazer isso aqui de novo. Não ficou claro? Vamos à figura. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Bom, o que seria esse processo em espiral? Olha lá, ó. Eu tenho meu início aqui, tá bom? Na minha versão 1. E aí eu especifiquei os requisitos, implementei o software, validei o software a partir dos testes, né? E aqui eu não tenho a parte de evolução, aqui eu tenho a parte da operação. O que é essa parte de operação? É colocar o sistema em uso. Ah, professor, mas então não tem evolução de software? Tem. A evolução de software começa aqui, ó.
na minha versão 2, onde eu especifico o que que eu vou ter que mudar, quais vão ser os novos requisitos, implementa essa nova funcionalidade, esses novos recursos, testa esses novos recursos e coloca o sistema em uso novamente, na nossa versão 2. E assim por diante. Então aqui vai ser um ciclo até que acabe a vida útil do software. Beleza? Então essa é uma forma diferente de pensar. Por quê? Porque a evolução do software é constante. Ela não acaba. Ela está sempre, o software está sempre evoluindo. E em relação ao custo? Qual a estimativa de custo em porcentagem dessa atividade de processo de software? Aqui é importante pelo seguinte: se vocês forem ler materiais adicionais, o pessoal da TI, como um todo, eles não se preocupam com a evolução de software. Bom, eles se preocupam com o desenvolvimento de software. Então, enquanto você tem uma equipe extremamente competente no desenvolvimento de software, a equipe de manutenção de software é inexperiente, não tem total conhecimento da programação, do desenvolvimento. E isso vai totalmente ao contrário dessa estimativa de custo. Porque na evolução de software, olha que absurdo, 2/3 dos custos da produção do software como um todo, 2/3, 66%, é gasto na evolução de software. Ah, mas como assim? Por que isso tudo? Para começar, vamos lá. Desses três tipos aqui, ó, deixa eu voltar um pouquinho aqui só para contextualizar esse finalzinho. Desses três tipos de evolução, manutenção de software, a que mais ocorre é a evolutiva, que é acrescentar novas funcionalidades. Só que qual que é o problema aí? Geralmente, você tem na sua empresa lá que vai desenvolver o software uma equipe de desenvolvimento e uma equipe de manutenção. Elas são distintas, tá bom? Tá. E qual que é a dificuldade nisso? A equipe de manutenção chegou para ela assim: ah, você tem que colocar 2 novas funções no sistema que está pronto ali. O que ela tem que fazer? Antes de tudo, ela vai ter que entender o software que está pronto, mas que não foi ela que fez. Entender assim, do nada, tá bom? E outro problema aí, pela equipe de desenvolvimento não ser a mesma equipe de manutenção, então a equipe de desenvolvimento ela faz o software pensando no dela. Vou fazer, vou deixar pronto, mas sem pensar que o software pode evoluir, sem pensar que o software vai lá para frente vai adicionar novas funções, sem pensar que outras pessoas vão mexer. Então, quando chega a equipe de manutenção, ela fica perdida, ela gasta muito tempo para entender como o software funciona. E aí, depois que ela entende, ela tem que analisar o impacto dessas novas funcionalidades. Tranquilo? Então, é essa contextualização desse último slide aqui. Beleza? Aqui são as referências. Essa é a nossa última videoaula de conteúdo, não temos mais conteúdo. A próxima semana já é a semana de avaliação final. Então, obrigado a todos pelo empenho, pelo esforço, pelo companheirismo nessas 5 semanas de conteúdo, tá bom? Semana que vem é só avaliação. Um abraço a todos, até mais.